Gardner, que examinou essa matéria com ineditismo. Quem examinou a matéria com ineditismo foi Judith Wallerstein, uma norte-americana que criou um centro de estudo e de recuperação de casais divorciados da Califórnia, que tem 3 obras de leitura obrigatória sobre este tema extremamente importante. Uma sobrevivendo à separação, uma segunda obra, Filhos do Divórcio, e a terceira, Marido e Mulher e Filhos 10 anos depois. E que comprovou, não achou, ela comprovou cientificamente o que o professor Manuel da Frada dissera ontem de manhã na sua colocação, que não há divórcio feliz e que no divórcio sempre há tragédia com maior ou menor intensidade. Isso foi depois trabalhado por Richard Gardner a partir de 1987, porque Judith Wallerstein estava mais preocupada com o divórcio como um todo, e Gardner trabalhou a questão da lavagem cerebral dos filhos do divórcio, então um item específico no universo maior, trabalhado pela professora Judith Wallerstein. Segundo Gardner, a alienação parental é um transtorno psicológico que se caracteriza por um conjunto de sintomas pelos quais um genitor, chamado de genitor alienador, transforma a consciência de seus filhos mediante diferentes formas e estratégias de alienação com o objetivo de impedir, obstacularizar ou mesmo destruir de forma integral os seus vínculos com outro genitor chamado de cônjuge alienado, sem que existam motivos reais que justifiquem essa conduta. E a criança, obviamente, permeia entre os pais em litígio como uma vítima impotente diante de uma situação fática posta. O filho, na alienação, é programado para odiar o genitor, sem qualquer justificativa plausível. Uma campanha lenta e paulatina, por isso Gardner falou em estágios, leve, médio e grave, diz ele, uma campanha lenta e paulatina é levada a efeito para desmoralizar o genitor visitante, e o filho é usado como instrumento de agressividade ao parceiro. Por isso, na base da alienação, jaz sempre um elemento emocional não resolvido, que alimenta a campanha de desmoralização do outro genitor. Dos três sujeitos ou autores, não há dúvida nenhuma que a criança é a vítima dessa situação. E o cônjuge alienador, faz questão de ressaltar, para não parecer tendenciosa a minha postura, tudo que eu estou dizendo aqui é objeto de estudo e de constatação científica. O cônjuge alienador pode ser tanto a mãe quanto o pai, mas se manifesta principalmente no ambiente materno. No nosso caso, devido à tradição brasileira de que a mulher é mais indicada para exercer a guarda dos filhos, não há dúvida nenhuma que as alienações, pelo menos pelo que eu levantei de toda a jurisprudência nacional sobre o tema, ela ocorre especificamente a alienação. O cônjuge alienador é a mãe. No Brasil, 95% da guarda é feminina, o que explica a ocorrência maior do alienador no mundo feminino. A criança, então, vítima impotente face à manipulação dos genitores, ou de um só dos genitores, ela é que vai sofrer os efeitos mais dramáticos dessa manipulação, porque, por óbvio, essa criança vai ficar privada da presença fundamental de um dos genitores. E ainda que amando seus pais, talvez aí resida o aspecto mais trágico da alienação parental, as crianças são levadas, compelidas a se afastar deles, gerando contradição permanente e destruição do fundamental vínculo paterno-filial. No Brasil, essa lei de alienação parental, que é a Lei 12.318 de 2010, recepcionou a noção de alienação parental no artigo 2º, que eu faço questão de ressaltar que o rol ali constante não se limita ao genitor, como poder-se imaginar
numa exegese reducionista, mas leva à vedação de tal prática também a tios, avós, padrinhos, tutores, enfim, todos os que possam se valer de sua autoridade parental ou afetiva com o intuito de prejudicar um dos genitores. Quais as estratégias do cônjuge alienador? Com o objetivo de atingir a sua meta, afastar o filho do pai, estou partindo então de um dado estatístico da realidade brasileira, o alienador lança mão de todos os recursos possíveis para assumir o controle total da situação. E esse controle total da situação, é claro que acarreta a impossibilidade do pai exercer o seu legítimo direito de guarda e de visitação, e de controle, de fiscalização do que está ocorrendo no pós-ruptura. Mas com essa estratégia, o pai passa a ser considerado um invasor, um intruso a ser afastado a qualquer preço. A manifestação é mórbida, já que o conjunto de manobras confere prazer ao alienador em sua trajetória de promover a destruição do antigo parceiro. E a criança se desestrutura porque entra em conflito, num conflito de lealdade, porque ama ambos os genitores, mas é compelida a assumir, a tomar a posição do cônjuge alienador. Mesmo porque é junto com esse cônjuge alienador que ela mora e que ela vive.